Vamos falar um pouquinho sobre lâmpadas refletoras, o que são essas lâmpadas, quais são. Trouxe aqui alguns modelinhos para a gente olhar e também vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês como que a gente traduz o catálogo, né? Como que a gente olha o catálogo, o que aquelas coisas querem dizer. Eu peguei aqui o catálogo da Stella. Assim, a gente entendendo a especificação de um catálogo, de um fornecedor, a gente consegue traduzir e ler o catálogo de qualquer fornecedor. A tendência é que a gente tenha só LED integrado, módulo de LED, mas para quem ainda faz retrofit, então a gente tem que entender e tem que saber quais são as lâmpadas, tem que conhecer. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro e que eu sempre bato na tecla, a gente não tem que se pegar a nomes. Então, e criar aqueles vícios de projeto. Por exemplo, toda bancada de banheiro tem uma dicróica, todo box tem uma par 20, ou toda bancada de cozinha tem duas dicróicas em cima da bancada. Por que você faz isso? Você sabe por que as pessoas fazem isso? Você sabe por que tem aquela lâmpada ali? Por isso que eu sempre bato na tecla. A gente tem que entender o conceito da luz, o conceito, o efeito. Quando a gente traduz o efeito, quando a gente cria o conceito e entende o efeito, a gente traz isso para a lâmpada. A gente vê qual lâmpada que me dá o efeito que eu quero. Um efeito mais aberto, um efeito mais concentrado, um foco marcado. Não, eu tenho um ritmo de luminárias, eu quero destacar um revestimento, então eu preciso de um ritmo de luz. Então eu preciso da lâmpada ou do LED XPTO. Quando a gente começa a entender o efeito de luz, a gente traduz isso para o LED, para o módulo de LED, por isso que fica fácil de usar qualquer tipo de tecnologia, ou lâmpada ou módulo, porque a gente entende o efeito. E aí a gente traduz isso para a lâmpada, para o módulo e tal. Fica muito mais fácil. A mesma coisa com as fitas de LED, com as lâmpadas fluorescentes. A gente tem que entender o efeito de luz. Então, eu acho que nessa aula, anota já no caderno. Entender o efeito de luz e então traduzir para os equipamentos, lâmpadas, módulos, fitas de LED e etc. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Então, por exemplo, aqui, olha, só para... Eu estou na página 6, tá? Que é a parte de lâmpadas. E a gente vai olhar, não importa qual linha de lâmpadas, qual fornecedor, sempre a gente tem que escolher um fornecedor bom, que seja confiável, que seja consolidado, que tenha a mesma coisa do LED, que tenha certificação, as lâmpadas são certificadas, então fica muito mais fácil da gente escolher um fornecedor bom. E também as empresas, eu só trabalho com LED Vance, Philips, Stella. Essas empresas, para mim, Interlight também é uma empresa muito boa. Essas empresas são muito consolidadas, estão há anos no mercado, empresas de lâmpadas, tá? Interlight não tem lâmpada, na verdade. Essas empresas de lâmpadas estão há anos no mercado, têm uma tecnologia muito boa, têm um suporte bom, têm uma garantia boa. Outra empresa de lâmpada, assim, não trabalho. Prefiro trabalhar com essas que eu já sei a qualidade e tal. Às vezes o barato sai caro. Tem uma lâmpada de 10, a outra é 9. Eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas ter uma qualidade melhor. O que são as lâmpadas refletoras, né? As lâmpadas refletoras têm esse refletorzinho. Isso aqui é raridade, tá, gente? Essa daqui é uma dicróica tradicional, halógena. Na dicróica tem uma lâmpada dessa, olha, uma lâmpada que a gente pode chamar de halopin, ou bipino, ou G9, no caso agora de LED, aqui dentro, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí, com esse refletor, a luz fica direcionada e focada, dependendo do ângulo de abertura da lâmpada, para um determinado lugar. A lâmpada dicróica, ela tem o foco o facho mais soft, mais macio, que eu costumo falar. Ela não é tão marcada que igual a R70. A R70 tem esse defletor aqui no meio, tá vendo? Que também tem essa lâmpada
essa lâmpada encapsulada aqui que a gente fala, aqui atrás desse defletor. Esse defletor, ele foi feito e foi colocado nessa lâmpada para gerar mais conforto visual. Então, quando você tem uma R70, essa aqui é a de LED, tá? Eu não tenho a tradicional, porque ela foi proibida, mas enfim, não consegui pegar uma para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar uma foto. Aqui, olha, o que eu quero que vocês prestem atenção. Então, a mini dicróica, eu vou pegar um exemplo. A mini dicróica, ela é menorzinha, ela tem 35 milímetros de diâmetro, então as luminárias para mini dicróica vão ser sempre menores, por exemplo, embutidos, luminárias de sobrepor, spots para trilho, elas sempre vão ser menores. Eu costumo falar que ela é a filha da dicróica, né? O efeito é similar, ela tem um fluxo baixo, o fluxo luminoso baixo. Olha aqui, intensidade luminosa, cadê o... deixa eu pegar uma que tem o fluxo. Aqui, ó, eu já não achando aqui, ó. Então, aqui, ó, 450 lumens. Ela... Ah, não, essa é de dicróica. Aqui, ó, 4 watts, 230 lumens. Normalmente, ela gira em torno de 200, 300 lumens, tá? A eficiência dela não tá tão legal, ó, gente, porque a gente aprendeu que tem que ser mais ou menos 1 para 100. Então, deveria ser 3 watts, 300 lumens, mais ou menos, é o que eu costumo utilizar, tá? Então, base e formato é o soquete GO10MR11, tensão 110/224 volts. Então, ninguém falando voltagem, qual que é a voltagem? Não, qual que é a tensão? 100/240 volts, ou seja, ela é bivolt. Ela é bivolt, ela pode ser ligada direto na rede, mas ela tem um driverzinho aqui dentro. Eficiência luminosa, 57 lumens por watt, ó, ele já te dá a conta, tá vendo? 57 lumens por watt é muito baixo. Intensidade luminosa, 550 candelas. Intensidade luminosa é a quantidade de luz em um ponto específico. Então, em um ponto específico, ele tem 550 candelas. Ângulo de abertura, 30 graus. Então, ela tem 30 graus de abertura. Normalmente, as mini dicróicas têm 10, 15 ou 30 graus. IRC, 90, um IRC legal. Dimerização, de 20 a 100, ou seja, ela é dimerizável. Olha que bacana. Já está escrito aqui também. Vida útil, certificação L70. Olha que bacana. A gente aprendeu isso também. 25 mil horas de vida útil, ou seja, quando bater 25 mil horas de vida útil, o rendimento dela, ou seja, os lumens caem 30%. Olha quanta informação a gente já tem. Olha como a gente já consegue identificar e entender tudo isso dessa lâmpada, de uma única lâmpada. E a gente consegue traduzir tudo isso.